Olá, tudo bem? Hoje estou em entrevista aqui com o Arthur Melim, falar um pouquinho sobre o projeto dele chamado Metamorfose. Tudo bem, Arthur? Tudo ótimo você, Tudo Cássio. tranquilo. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta aí em relação ao teu projeto. Essa parte, o que você tem a falar com a sua inspiração do seu projeto Metamorfose? O metamorfose, a palavra em si já denota o quê? Transformação. Aham, E a gente vem trabalhando durante muito tempo com transformação pessoal, profissional e empresarial, bacana, bacana. né? É importante ser dito que ao longo da minha trajetória, 33 anos fazendo isso, eu desenvolvi uma metodologia aplicada em várias empresas de vários setores. Trabalhamos com varejo, tecnologia, logística, infraestrutura. Então, essa metodologia foi testada sempre com o objetivo de promover transformação nas empresas. E quando a gente fala em empresas, a gente está falando de pessoas. Pessoas, com certeza. Qual foi o teu maior desafio? O que você fez para enfrentar essa jornada, esse desenvolvimento desse seu projeto, Arthur? Olha, o grande desafio é a cultura de cada empresa. Independentemente do setor. Às vezes, empresas do mesmo setor respondem de forma diferente ao processo de transformação. Então, não existe uma receita de bolo. Por mais que a gente tenha uma metodologia, Cada pessoa, cada maneira de um jeito. são pessoas, né? É, Então, são indivíduos e cada um tem uma personalidade unique, que eu chamo, né? aham, E cada um tem uma forma de reagir aos processos de transformação. Então, nós passamos por vários desafios nesses setores todos que eu comentei, ligado à questão de cultura. Ou seja, empresas que tinham mais resistência ou menos resistência no processo de mudança. E o que tu fez para conseguir quebrar essa barreira aí? Nós temos uma metodologia, né? Aham, Chamada de metodologia de gestão integrativa. A gestão integrativa, ela enxerga o ser humano como ser humano. aham, Eu sempre digo, o grande líder é aquele que consegue trabalhar individualmente cada peça do seu time. aham, Então você tem uma mensagem que você passa para o todo, tem mensagens que você passa para cada área e tem mensagem que você tem que ir no individual. aham. Porque você, lidando ali no dia a dia, você sabe exatamente como atingir ali o coração, Objetivo, o né? objetivo Que tá- de cada profissional, de cada pessoa, né? Aham, Então, a metodologia de gestão integrativa visa, em primeiro lugar, enxergar o indivíduo como indivíduo e, segundo, envolvê-lo no processo. aham. Botar Então, ele mais próximo, né? Exato, porque normalmente o que acontece? Os colaboradores, via de regra, eles ficam meio longe da gestão. Aham. Não respira aquilo ali o dia a dia, né? O Acaba não ficando pessoal próximo delega, e some. determina e é isso. E não né? respira, né? E não fica, né? Exato. Então, a participação, né, é um princípio que a gente considera muito na metamorfose. Então, digamos assim, para fazer uma transformação numa empresa, Uhum, o primeiro passo é ouvir. uhum. Ouvir as pessoas. Porque grande parte, Isso já é um problema, né? Não escuta as pessoas. Exato. Hoje já, o ser humano deixa outro falar, né? e Tu tudo muito no automático, né? todo mundo quer ser ouvido, né? Quer falar e não consegue prestar atenção. E é muito interessante porque quando a metamorfose entra na empresa, o pessoal está carente de ser ouvido. Aham. Então a gente ouve, é o primeiro passo. Segundo, né, a gente entende. É entender de verdade. Entender aquela dor daquela pessoa, daquela área, daquela empresa. Muitas das vezes trouxe do passado também essa dor, né? E a pessoa tem com aquilo com ela mesma, né? Exato. Muitas vezes ali não tem a atenção dos gestores. As pessoas ficam meio abandonadas, não são ouvidas, né? Então, e depois o diagnóstico, né? O terceiro passo. Então, a gestão integrativa,
ela também prega o envolvimento dos profissionais no processo. Então, digamos, a metamorfose entra, faz um processo de diagnóstico cultural, diagnóstico empresarial. Uhum. Quem faz esse diagnóstico? Sou eu? É a metamorfose? Não, é o time. Uhum. E aí você cria... E só de ouvir, né? De você ouvir todos eles, você consegue dar um diagnóstico e eles não conseguiam conversar entre si. Exato. E é o seu diagnóstico. Exato. E aí você consegue o quê? Trazer o time para junto. Uhum. Né? Mais próximo. Mais próximo. Então, a construção do diagnóstico é em conjunto e a construção do plano de ação, que é a quarta etapa do processo, também em conjunto. Entendi. A implementação do plano também em conjunto. E a realização. A gente não faz nada sozinho hoje em dia, né? A grande realidade é essa. Aí você me perguntou sobre desafio, né? Uhum. O desafio, para mim, maior é a gestão das pessoas. É você trazer o time, você inspirar as pessoas, você criar uma atmosfera onde as pessoas se sintam parte do processo. Né? E tudo depois acontece de forma natural. Então, a metamorfose, ela tem essa metodologia, essa filosofia, a gestão integrativa, repetindo, onde o primeiro ponto é enxergar o ser humano como ser humano, o indivíduo, saber como tratar cada um, e segundo, envolver todos no processo. Muito se fala aí engajamento, pertencimento, né? Transformação, né, professor? Transformar o indivíduo também, né? Exato. E no final, do que se trata a transformação empresarial? Né? Se trata de transformação de vidas, né? Foi aí que eu tive o estalo para criar a metamorfose. Bacana. Porque, imagina, 33 anos implementando projetos de transformação nas empresas. Naquela época, lá atrás, eu achava que era uma simples mudança, uma reorganização da empresa. Depois eu fui amadurecendo, fui percebendo que é muito mais do que isso. Né? Porque, no fundo, você está transformando não só a empresa, está transformando a vida das pessoas. E aí você tem as pessoas, as famílias, e você tem todo o ecossistema. Mexe com a vida de todo mundo, né? Você imagina um ecossistema, clientes, fornecedores, parceiros estratégicos, instituições financeiras, investidores. Cada figura dessa com colaboradores, pessoas. Então, na hora que você vai fazer um processo de transformação na empresa, está transformando vida pra caramba. Transformando todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a todos esses projetos que tu teve, essas transformações, né, de todas as empresas, o que mais te marcou? Tem alguma história que tu fala, cara, passamos por um processo, isso foi... O que você consegue lembrar aí? Para mim, assim, os processos, os projetos que mais marcaram foram de empresas que estavam em situação pré-falimentar. Para já fechar, já com problema. Muitas das vezes as pessoas procuram na dor, né? O problema já deixou chegar ali, aí vem... Você disse tudo. A dor né? Não vem no amor, né? A gente aprendeu isso em casa, né? Vai igual criança, né? Não vai no amor, mas vai aprender na dor. Você disse tudo. É exatamente isso, né? Aliás... Que é o mais difícil, né? Mais doloroso, né? Um conceito que a gente trabalha na metamorfose também é o da transformação contínua. Ou seja, organizou, vamos manter a transformação. A bola cair. Nunca parar o processo de transformação, porque hoje você transformou, mas daqui a 6 meses já pode estar obsoleto. Com certeza, e vai estar, né? Entendeu? Então a transformação tem que ser contínua. Constante, então, o tempo todo mudando, melhorando, né? Então, assim... muitas empresas, infelizmente, esperam, eu chamo o caixa gritar. Quando o caixa grita, a empresa levanta a bandeira e pede socorro. Mas só sai quando grita, né? Por que não veio antes? Não veio mais fácil, né? Exatamente. E assim, as empresas, como eu te falei, são feitas de pessoas. Então, se a cultura da empresa é essa,
as pessoas, de certa forma, elas vão operar também numa zona de conforto, né? Aham. Porque é reflexo. Com certeza. Empresas, pessoas, pessoas, empresas. Então, se a empresa deixa chegar nesse ponto, é porque as pessoas que lá estão... E muitas das vezes tu fala que a empresa é o espelho do dono, né? Tu vai deixando, vai levando, e aquilo ali vira um efeito em cadeia, né? Exatamente. Quando a gente fala em cultura organizacional, né? O que é cultura organizacional? Normalmente, a gente fala, pô, é uma combinação de visões, de princípios, de valores, né? E toda empresa escreve, né? Missão, visão. Já tá ficando velho isso, né? Isso tá passando. Mas eu sempre digo, ok, mas isso aqui está sendo aplicado na prática? Isso falou, é muito bonito no papel ali, mas o dia a dia, né? A missão não é o que está escrito ali, é o que tu tem que ir fazendo cada dia. E né? isso é uma coisa que a gente fica muito em cima, tá? Metamorfose fica em cima disso. O discurso não pode ser descolado da prática. Então, você fala de cultura organizacional, você tem todas essas variantes de visões, de valores, enfim. Mas o componente principal são as pessoas. Então, assim, dependendo do time, né, da mentalidade, como se trabalha, a cultura não é legal. Por isso que você perguntou qual o desafio. Lá atrás eu falei, a cultura das empresas. Isso é o que diz se a empresa vai ou não vai. Com certeza. Então, para você fazer uma mudança, ainda mais na cultura, cultura é comportamento. Com certeza. E isso vem de muito tempo, né? Era para ter aprendido mais novo, né? Exatamente. E aí a gente entra em outros tópicos que a metamorfose trabalha. Mudança de mindset, mudança de comportamento, transformação contínua, zona de conforto zero. Então a gente leva tudo isso para dentro das empresas. Eu costumo falar muito aqui na empresa que tem hora que, assim, quando eu vou entrar um pouco na zona de conforto na própria empresa, né, a gente fala que eu costumo me jogar no abismo. Então, assim, tá tudo certo? Não. Então vamos para estaca zero de novo, para tu começar a escalar de novo. Porque se você fica ali em cima, você não entender o processo todo da empresa, você sempre vai achar que aquilo ali está resolvido e quando tu vê o negócio já passou por cima de você. Então a gente sempre volta e vamos começar a mexer. Por mais que não tenha, a gente vai mexendo e vai vendo o crescimento. Então, tu viver na zona de desconforto e na dor o tempo todo, você te impulsiona o crescimento. Sim. Isso a gente aprende muito hoje em dia assim com isso aqui na empresa, né? Essa questão que a gente estava conversando agora sobre empresas em situação pré-falimentar, quando o caixa grita, ela pede ajuda, são os piores cenários, né? Porque, no fundo, a gente vê o pessoal sofrendo, né? Sim. O pessoal com medo de perder emprego, o pessoal com medo de não receber salário, fornecedor não recebendo. Só que isso não começou agora, né? Para quando começa a dor, isso já veio construído há muito tempo. Então, o salário atrasado, aquilo que já começa o problema, aquilo não começou naquele dia. Aquilo ali já é um processo de alguns anos que a empresa deixou chegar naquele ponto, né? E aí envolve todo mundo. O próprio funcionário na zona de conforto, e o patrão deixou. E aí lá na frente vai sobrar para todo mundo e acaba muita gente não enxergando isso, né? Na metamorfose, até para passar para você, nós temos alguns serviços. Né? O primeiro é diagnóstico cultural. É entender como está a cultura da empresa. O que precisa mudar ali. E dentro da metodologia de gestão integrativa, a gente envolve o time para chegar no diagnóstico junto. Beleza. O segundo é capacitação dos gestores. Terceiro é dar o maior apoio para as lideranças, estimular as lideranças. Porque essas figuras, gestores, lideranças, né, e detalhe, lideranças não é o gerente, não é o diretor necessariamente. As lideranças permeiam a empresa inteira, vários níveis da empresa, desde o nível mais alto até o nível operacional. Todo mundo pode exercer algum tipo de liderança. E essas pessoas, elas têm uma missão importante que é multiplicar essa filosofia de transformação, da necessidade de mudança.
Ou seja, então, se a empresa chegou nesse ponto, foi porque alguns gestores, algumas lideranças deixaram Passar. o barco correr. Está correndo. Né? Então, assim, dentro do nosso portfólio de serviços, a gente trabalha muito nessa questão do primeiro diagnóstico cultural, na capacitação dos gestores, né? E no estímulo às novas lideranças, né? Fora isso, nós fazemos palestras corporativas, programas de imersões e treinamentos e mentorias personalizadas. Tudo isso para quê? Para ajudar as pessoas a se transformar. Né? Porque a transformação da empresa, ela é decorrente de uma transformação nossa. É a gente mudar o nosso mindset, a gente mudar a mentalidade. Entendi. Né? Isso é o mais difícil. Com certeza. Eu vejo que você hoje, já pelo que a gente estava conversando, você hoje está investindo bastante em podcast, esse formato videocast, o podcast, né, que você mesmo fala, esse novo segmento hoje digital de marketing, planejamento. O que você pensa em relação a esse segmento? O que você está fazendo em relação à metamorfose para a sua empresa? É como eu falei, né? Nós temos essa gama de serviços. De vez em quando eu sou convidado para participar de algum podcast, né, que eu chamo de vodcast, porque é a sigla de videocast, né? E para não ficar igual podcast, vamos mudar. Vamos mudar. Tá certíssimo. Fazer diferente, né? Exatamente. E daí, qual a ideia do vodcast da metamorfose? É o Arthur, né, eu, sair da posição de palestrante, sair da posição do gestor ali do processo, do condutor ali do processo de imersão, ou sair da posição de mentoria e passar para uma posição de entrevistador e dar espaço para pessoas falarem de transformação. Bacana. Então, por exemplo, se você parar para pensar, tudo tem a ver com transformação. Com certeza. Vamos pensar aqui numa profissão, sei lá, pessoas que trabalham com beleza. Cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica, faz algum tipo de trabalho para emagrecimento. No fundo, aquela pessoa está se transformando. E qual vai ser o efeito positivo na vida daquela pessoa e nas demais ao redor? Né? Então, de repente, a gente vai estar entrevistando um profissional da área que ela vai poder contar alguns cases. Como tu acabou de falar agora, né? E assim, eu poderia falar de várias outras, né? Por exemplo, o pessoal do esporte. A área esportiva, ela transforma vidas pra caramba. Qualquer um, sei lá, um medalhista olímpico, ele vai servir de exemplo para quantas crianças? Com certeza. Então, ele vai ajudar a transformar a vida de várias pessoas. A gente se transforma todo dia, né? Todo dia a gente acorda e tem que tentar melhorar e se transformar melhor, né? Uma pessoa melhor em todos os sentidos. Então essa palavra transformação profissional para mim ela é muito forte em todos os aspectos, né? Legal. Isso. Metamorfose vem disso, né? Transformação, né? E tem alguma metodologia da metamorfose que você está usando para transformar pessoas, empresas nesse sentido? Eu até comentei, né? A metodologia que nós temos, basicamente, são 6 passos para mudar a sua empresa, onde você ouve, entende, faz o diagnóstico, monta o plano de ação, implementa e realiza. Esses 6 processos essa é a metodologia de transformação para a empresa como um todo e para o indivíduo, para o profissional também. Sim. Né? Como eu falei, quando você está transformando uma empresa, no fundo você está transformando o indivíduo e vice-versa. Né? Transformando pessoa. E fora isso, a própria gestão integrativa. Que isso foi uma coisa que eu criei há mais ou menos uns 25 anos atrás. Não tinha nem esse nome. Que é esse método que a gente enxerga o indivíduo e envolve ele em todos os processos. Né?
Agora é importante ser dito também o seguinte, estava falando agora aqui de transformação de vidas, né? Falando do vodcast. No fundo, a gente está servindo de exemplo e a gente está contribuindo para a transformação de milhares de pessoas, né? De vidas, né? Tanto que o nosso goal é inspirar e transformar vidas de pessoas e empresas, né? E quanto mais gente a gente conseguir atingir, daí também a questão do vodcast, né? Também levar essa informação para mais pessoas. Gente, esse efeito multiplicador vai ser muito maior, né? Então, o que eu imagino para o futuro? Qual é a minha visão? Que a metamorfose ela seja praticamente um movimento. Sim. Movimento de transformação, que pode ser na vida pessoal, que pode ser na vida profissional ou na vida empresarial. E daí, existe um ponto que eu acho fundamental para dar a virada de chave. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Muita gente, será que sabe responder isso? Mas quando a gente estimula as pessoas a refletirem sobre isso, né? E quando elas encontram uma resposta, você já mudou. A pessoa já fez um clique e ela passa a render mais em todas as áreas da vida dela. Eu sempre pergunto nas empresas, quando a metamorfose chega, a gente faz nesse processo de ouvir e entender os 2 primeiros passos, a gente pergunta. Nessa parte eu pessoalmente pergunto, que eu adoro participar dessa etapa, né? Ouvir. Pessoal, primeiro pode ser em grupo ou pode ser individualmente, né? Sim. Mas vamos pensar aqui numa dinâmica de grupo. Pessoal, qual é o papel de vocês na empresa? Começou a dificuldade. Aí, não para. O que eu ouço, tá? Eu sirvo café. Eu sou do setor do marketing. Eu sou do marketing. Eu sou do financeiro. Eu pago conta. Eu sou motorista. Eu trabalho na logística. Tá falando da função até agora. Exato. E é sempre assim. Sempre assim. E aí eu provoco, né? Sim. A gente gosta da provocação. Pessoal, a empresa faz o quê? Digamos, um hospital. Digamos que seja um hospital. O que o hospital faz, pessoal? Aqui, atendendo doente. Cuida da saúde. Cuida da saúde, cada um fala. Então, assim, para pensar. Cada um tem sua função, mas o papel de vocês é o mesmo. E na hora que as pessoas entendem isso, tudo muda. Porque aí cria a unidade. Tipo, eu tenho o mesmo papel que você. Imagina uma empresa de 500 funcionários, 1000. Com certeza. Cara, o meu papel é igual ao teu. Sim. Já dá aquela liga. Sim. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente provoca, porque eu acho uma visão bem legal que ajuda a mudar a chave, a mentalidade. Então, assim, pessoal, olha, a partir de hoje, quando você estiver servindo um cafezinho, pagando uma conta, fazendo um prato de comida, manobrando um carro, lembre-se, você está cuidando de gente. De pessoas o tempo todo. E eu acho que a única coisa que eu acredito hoje é se a gente não conseguir transformar pessoas do dia a dia, não melhorar, fica cada vez mais difícil, né? Sim. Então essa parte de transformar pessoas eu acho que é fundamental em todo o processo, independente da qual a situação, onde ele atua, qual a área. Eu acho que se essa pessoa não acorda todo dia e não pensa em se transformar, melhorar, evoluir, ela cada vez vai ficando mais para trás e o tempo vai passando. Eu vejo alguns amigos conhecidos de muitos anos atrás, tu olha e fala assim, pô, o cara tá naquela mesma coisa, ele não muda o comportamento, ele não muda a vida dele, ele continua com aquela mesmo pensamento que tá ali dentro e a vida passa e muitas das vezes tu vê que o cara tá ali de passagem na vida, ele não evoluiu, não buscou, ele parou de estudar novo.
Ele acabou, faz uma faculdade, ou terminou uma faculdade, ele não estudou mais nada, ele não buscou um curso de inglês, ele não buscou um aprimoramento em lugar nenhum, ele ficou naquilo ali que ele fez até os 18 anos dele de idade e travou. Ele arrumou um emprego, ficou ali, ele tem aquela mesma amizade, a vida são feitas de ciclos e as pessoas muitas das vezes ficam paradas naquilo ali. E eu falo assim, caramba, minha vida é tão dinâmica, muda toda hora. Quando eu falei no passado de ir pro abismo e voltar, eu agora com 42 anos estou estudando inglês, uma coisa que eu fui fazendo, daqui a pouco o inglês foi, eu já estou fazendo outra coisa, buscando mais informação, me transformando profissionalmente. Muitas das vezes eu vejo que essas pessoas não buscam isso. Aham. Ela se acomoda no lugar ali e fica de salário, de vida, de família, de filho, em todos os sentidos. A zona de conforto, ela é muito maléfica, né? E se for pensar na questão da natureza, a gente é concebido numa zona de conforto. Uhum. Né? A gente está no útero da nossa mãe ali. Uhum. Então, Já vem comida, vem tudo vem direitinho. tudo na boquinha ali, né? Na boquinha não, né? Vai no cordão umbilical. Calma. Mas, então a gente é concebido numa zona de conforto. E a natureza, ela é inteligente. Então, na hora que você nasce, você tem que aprender a respirar ali na hora. Porque você está respirando pelo cordão umbilical. Vem aquele frio do hospital, aquela iluminação, aquela zona de desconforto. Sim. Né? Mas logo nós somos aconchegados e somos colocados numa zona de conforto. E aí, isso tem muito a ver com criação, né? Uhum. Famílias, né? Como é que a gente é criado, né? Então eu conheço pessoas que o pai e a mãe não deixam entrar na zona de conforto. O tempo todo, E eu conheço pais e mães que abraçam, agasalham o tempo todo. E não está preparando para o futuro. Sim. Porque no final, todos nós seremos o quê? Profissionais um dia. Uhum. Iremos sair de casa, iremos trabalhar. Então, assim, a zona de conforto é muito maléfica, né? Então, você conseguir promover essa transformação com relação à zona de conforto é um grande desafio. Né? Uhum. No caso aqui da metamorfose, o primeiro passo é a mudança de mindset, a mudança de mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você não muda nada. Não muda nada. Você não sai da zona de conforto, você não muda nada. Então, o primeiro ponto pessoal, tem que mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Né? Isso é fácil de fazer? Não é fácil. Já vem porque o mindset vem desde que a gente é criado. Né? Uhum. O que é o mindset? É a forma como a gente enxerga, interpreta a vida, lida com os desafios. E como é que você vai mudar depois de 20, 30, 40 anos o teu mindset, a tua mentalidade? Mais teimoso, né? Não vai querendo aprender, né? Daí acaba acontecendo o que você falou, né? Que é o quê? Vai aprender na dor ou no amor. Com certeza. E assim, isso transportando para as empresas, mesma coisa. Então eu acho que é fundamental que a gente tenha essa consciência. Daí a metamorfose também, né? Porque o que a gente quer levar? O que a gente quer levar para as pessoas? Consciência. No âmbito pessoal, profissional e empresarial. Pessoal, tá bom assim? Vamos analisar junto? Vamos provocar algum tipo de mudança que... Essa palavra que você falou agora, mudança. O ser humano, a pessoa tem muito medo, né, de mudança. Avesso à mudança. Mudança é um trauma. Tem outra palavra, resistência. Resistência também. Os outros ficam ali com medo disso, é um absurdo. Nas empresas, eu sempre brinco, nós temos sempre 3 grupos, né? Metamorfose entra e claramente a gente já identifica os 3 grupos. Tem um grupo felizão, alegre. Chegou a metamorfose, vamos mudar tudo. Você tem um grupo desconfiado. Que é aquele pessoal que fala, lá vem mais história. Lá vem outra consultoria, lá vem outro não sei o que. Coach, né? Vem o coach. Puta, e você tem o terceiro grupo, né? Que esse é o mais perigoso. Que são os sabotadores. Só reclamo, com medo de tudo.
Cara, eu acho até que quem reclama tá até mais no grupo entre o grupo 2 e 3. Mas o grupo 3, que são os sabotadores, é pior do que isso, cara. Eles sabotam mesmo. Uhum. É aquele pessoal que faz fofoquinha, que mina o projeto. Perde tempo com coisas... Gasta energia. Em busca de nada. Gasta energia, dinheiro da empresa criando confusão. A gente tem um nome que a gente fala que também tem um funcionário chamado contraproducente. Aquele funcionário que trabalha, fala, mas no final ele não fez nada o dia todo. Pô, ele trabalhou pra caramba, trabalhou, mas o resultado final dele nada. Ficou ali, fofoca ali, conversou aqui, brincou aqui, o resultado final, ele produziu isso aqui. Esse também é esse problema que tu fala. Essa galera vai ali o dia a dia e eles vão se juntando, né? Junta um com o outro, ainda mais empresa muito grande, com 100, 200, 300 funcionários, fica tudo muito disperso, daqui a pouco tem ali uns 10 ali que tá mostrando trabalho, mas não tá produzindo. Daí que eu falo a importância do efeito multiplicador. Uhum. De pegar aqueles da turma que vamos lá, vamos mudar, que bom, e usar essas pessoas como multiplicadores, né? Eles atuam como multiplicadores, que são as lideranças, são as pessoas-chave que vão ajudar a disseminar uma ideia nova, uma visão nova, uma forma nova. Uhum. Né? Aí o pessoal do grupo do meio acaba... Quando a coisa começa a acontecer, as pessoas começam se aproximar, né? As pessoas começam a dar o braço a torcer e acabam jogando a favor. E a questão desse terceiro grupo, eu sempre digo o seguinte: quando você organiza uma empresa, você transforma, você organiza uma empresa, a ineficiência, ela aparece. Uhum. Não tem espaço. Com certeza. Então aquele pessoal que vai navegando ali na ineficiência, não dá mais, na falta de produção, vai berrar para ele. E é por isso que esse pessoal é tão resistente à mudança, que faz o boicote, né? Resumindo, a gente precisa transformar pessoas, né? Se a gente não conseguir mudar a cabeça, a gente está falando aqui, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Acho que esse é o objetivo de transformar. Perfeito, eu concordo. Metamorfose nasceu para isso, para não ser só uma voz, não só o Arthur Melin indo empresa a empresa, mas a gente indo em várias empresas e essas desenvolvendo os gestores, as lideranças, para que esse pessoal ajude a disseminar mais e mais essas visões. Porque é isso, quem não se transforma fica para trás. Fica para trás. É isso, Arthur. Obrigado aí, vim agradecer aí. Pô, que isso, cara. A parceria por tudo. Conta sempre com a gente da Metamorfose. Falou, obrigado. Um abraço. Um abraço. Falou, Tchau. Tchau.